Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Eu sou viciada em comida e sofro muito com isso. Preciso de ajuda, já tentei parar, mas eu falho toda vez. Hambúrguer. Quem consegue parar de comer hambúrguer? Especialmente com molho barbecue. Não me importo com esse tipo de vício, mas estou colocando os carros na frente dos bois. Sou Patrícia, 15 anos de idade, moro com meus pais e meu irmão. Eu levo uma vida pacata, sem interesses ou hobbies, exceto por comer demais. A comida é minha amiga leal, ela nunca me deixa. É minha parceira, minha alma gêmea, mas isso tem efeitos colaterais traiçoeiros. Um lado negro, se quer saber. Ele me impede de ter uma vida saudável, me rouba energia para brincar e me faz dormir excessivamente. Eu preferia estar em casa com um grande saco de batatas fritas do que me exercitar. Minha alma gêmea me traiu feio recentemente, no último dia de ação de graças na casa da minha avó. Ela mora em um estado próximo, era uma médica inteligente e uma grande cozinheira também. Ela faz comidas deliciosas. Aquele dia, ela preparou um peru marinado com castanhas e outros ingredientes secretos. O gosto era magnífico, como se tivesse caído do céu. Eu me sentia como se estivesse em uma guerra que não tinha como vencer. Eu comi. Não sei porquê, mas não conseguia me controlar. Ataquei o peru como se fosse o último do planeta. Só que toda batalha culinária com adversário à altura, tipo o peru no barbecue, tem suas casualidades. De repente, não conseguia respirar. Caí de joelhos e desmaiei. O peru venceu. Acordei mais tarde no hospital, ainda agarrada a um pedaço da perna do peru. O médico disse que eu estava ganhando muito peso e precisaria fazer uma dieta. Dieta! Como eu odeio essa palavra! Era como uma espada sobre a minha cabeça. Isso significava me privar da minha paixão, minha razão de viver. Comer saladas em pequenas porções era, para mim, a forma mais cruel de punição, a pior forma de tortura possível. Imagine pensar em uma pizza maravilhosa, gordurosa, cheia de queijo, com todos os molhos possíveis e, de repente, abrir seus olhos e encontrar uma bacia de salada. Mas eu tinha chegado a um limite na minha vida. Um dia, meu irmão estava brincando na rua, enquanto eu estava sentada em casa, olhando fixamente para um pedaço de cheesecake, parado lá, me tentando a comê-lo. Eu me esforcei muito para resistir, mas no final sucumbi e devorei o bolo como um animal selvagem. Logo depois, comecei a ficar tonta, mas não tinha como pedir ajuda. Daí desmaiei de novo e fui levada ao hospital. Enquanto estava meio inconsciente, eu ouvi o médico dizer: "Ela precisa parar de comer ou ela vai morrer." Pensei comigo mesma: "Uau! Morrer?" Então tomei minha decisão lá mesmo. Decidi lutar uma nova guerra, a guerra contra meu apetite. No caminho de volta para casa, disse a meu pai que queria ir ao nutricionista. Ele ficou feliz de ouvir aquilo. Mais tarde, na clínica, a médica nos recebeu e me disse como superar meu fetiche por comida. Ela me passou uma dieta com um cardápio cheio de comidas saudáveis. Eu me convenci que era possível vencer essa guerra, só tinha que ser paciente e perseverar. Eu me ative à dieta, passei a me exercitar. Meus pais me deram todo o apoio. Eu estava entusiasmada. Totalmente posso fazer isso. A semana passou rápido e eu não vi a hora de ver a médica e ter boas notícias. Quando a médica me pesou e disse que meu peso não havia mudado, meu mundo caiu. Ela me olhou e perguntou como era possível. Disse a ela que não sabia que estava seguindo a dieta direitinho, apesar do esforço tremendo da minha parte. Mais uma semana se passou e voltei à médica. Os resultados foram os mesmos. Ela disse: "Patrícia, você tem certeza que está seguindo a dieta que te prescrevi?" Eu disse sim. Ela se sentou pensativa, então me disse, meio perplexa: "Isso é estranho, seu peso está aumentando e não diminuindo." Essa notícia inesperada me deixou confusa. Outra semana se passou, nada de novo. A médica ficou impressionada. Voltei para casa abatida e meu pai me perguntou o que havia de errado. Quando contei, ele riu. "Você acredita nisso?" Meu pai riu na minha cara. Fiquei furiosa. Ele gesticulou um pedido de desculpas e então me disse que a culpa era minha. Não entendi nada.
O que ele estava falando? Ele me disse que eu andava dormindo até a geladeira todas as noites e comia tudo que estava à vista. Eu não conseguia acreditar. E ele disse: para de agir como se você não soubesse disso. Você devia estar acordada. E eu respondi: não, pai, não estou fingindo. Eu realmente não sabia que andava dormindo e comia durante o sono. Com o mistério do aumento do peso resolvido, voltamos à médica com essa nova informação. Ela riu e me disse que a minha disciplina havia negado ao meu corpo a comida que ele ansiava, mas meu cérebro se recusou a cooperar e anulou minha vontade, me levando a comer em um estado subconsciente. Ela me disse para não me preocupar, pois ia cuidar disso. Então, com o auxílio dela, o apoio da minha família, senti que poderia finalmente vencer esta guerra. Se olhares à tua volta para tudo o que tens, família, amigos, trabalho, todas estas coisas podem ser consideradas bênçãos de Deus, especialmente se tiveres muito sucesso em todos os aspectos da tua vida. Deves ser muito grato e apreciar todas estas dádivas, porque se as tomares como garantidas e depois as perderes, irás arrepender-te profundamente. Acredita em mim, eu sei. E eu sei porque passei por isso. O meu nome é Chris. Tenho 39 anos e sou pivô de notícias num canal de televisão. Cresci numa família pobre. O meu pai era um trabalhador mal pago e eu não tinha qualquer desejo de seguir o seu caminho, por isso decidi arranjar um emprego o mais rápido possível para começar a ganhar dinheiro desde cedo. Primeiro trabalhei como encarregado de vendas numa fábrica de alimentos processados. Depois disso, trabalhei em muitos empregos diferentes e ganhava dinheiro para sustentar a minha família e os meus estudos. Tive boas notas na Universidade da Faculdade de Comunicação, pelo que tinha uma oportunidade de conseguir o meu emprego de sonho de pivô de notícias. E consegui. No meu primeiro trabalho como pivô para um canal de televisão local, era minha função preparar os programas. Ser apresentador de notícias era o meu sonho desde sempre. Eu era jovem e queria ser famoso e conhecido como uma celebridade da televisão. Não foi tão fácil como eu pensei que seria, mas finalmente consegui realizar o meu sonho de me tornar um apresentador de notícias famoso. Consegui mudar-me com a minha família para uma casa maior. Casei com a rapariga que amava e com quem tive 2 filhos. A minha vida estava a decorrer sem problemas, de acordo com os meus planos de vida. Mas o destino não gosta de finais felizes, ao que parece, e a minha vida tomou um rumo obscuro. Depois de me tornar famoso, o meu trabalho exigiu cada vez mais do meu tempo e energia, e o stress acrescido para manter esse sucesso no trabalho começou a ter um impacto na minha vida pessoal. Comecei a perder o interesse na minha família e passei a ignorá-los, e aos meus amigos também. Passar demasiado tempo no trabalho fez-me perder coisas importantes na minha vida, como os aniversários dos meus filhos e dos meus amigos, o meu aniversário de casamento, tempo com os meus pais e tempo íntimo com a minha mulher. Ignorar a minha mulher e família causou muitas discussões domésticas. Foram aumentando com o tempo e começaram a afetar o meu trabalho. Até comecei a ignorar os meus pais, fazendo com que a minha relação com eles também piorasse. O pai culpou-me por perseguir o luxo e a fama à custa da minha família. Foi doloroso ouvir tais críticas do meu pai. Eventualmente, ele e a mãe decidiram sair do nosso novo apartamento e regressar ao antigo. A minha vida estava do avesso. Fiquei tão estressado e irritado que o atrito com a minha mulher e os meus filhos fez com que ela ameaçasse deixar-me e levar os miúdos com ela. Chegámos a discutir sobre isto e acabei por afastá-los. A fama tinha melhorado a minha vida até certo ponto, mas agora estava a destruir a minha vida. Desta forma, tinha 2 opções: continuar por este caminho e continuar a destruir a minha vida, ou aceitar que o destino me tinha chamado a atenção, que era preciso repensar a minha vida e mudar de rumo. Também nesta altura de profunda contemplação, comecei a ter fortes dores de cabeça, como se fossem enxaquecas que se agravavam de dia para dia. Um amigo meu recomendou-me que fosse a um médico. Por isso, segui o seu conselho. Fui a um médico que era bastante reconhecido e ele disse-me que eu tinha um tumor no meu cérebro. Ai de mim! Será que esta tendência descendente na minha vida alguma vez iria parar? Acho que não, porque depois ele continuou com mais notícias. Que eu tinha apenas 30 dias de vida. Eu não sabia o que fazer. Primeiro liguei para o meu pai. Eu sabia que ele estava chateado comigo, assim como os meus amigos, esposa e filhos. Parecia que podia estar condenado a morrer sozinho. Comecei a lembrar-me dos bons velhos tempos,
quando a minha bela casa estava cheia de felicidade e os meus filhos a rir, a brincar e a gritar. Mas agora estava em silêncio e vazia. Tendo apenas 30 dias de vida, senti que era preciso corrigir a minha vida antes que fosse tarde demais. Por isso comecei a mexer-me, tirei umas férias do trabalho e fui visitar a mãe e o pai. Depois de abraçar e falar com eles, os meus olhos encheram-se de lágrimas. A perceber-me do que tinha desistido em busca do sucesso, partiu-me o coração. Perguntaram pela minha saúde e eu escondi a minha situação e disse-lhes que estava bem. Pedi desculpa pelo meu mau comportamento no passado e prometi-lhes que iria mudar para melhor. O pai perdoou-me porque não me queria ver tão triste e miserável. Por isso consegui reconciliar-me com ambos. A mãe perguntou-me pela minha mulher e filhos e ao saber que eles me tinham deixado, disse que eu também precisava de me reconciliar com eles. Disse-lhe que o faria, que planeava remediar tudo. Assim, voltei à nossa antiga casa e estava a colocar flores à entrada quando a minha mulher abriu a porta e me viu. Pedi-lhe que me perdoasse e que voltasse para a nossa casa para viver comigo novamente. Prometi que fazê-los felizes seria o meu único propósito na vida a partir daquele momento. O mais estranho é que não só mudei para melhor, como ainda me tornei melhor do que estava antes das coisas terem piorado. Passei todo o meu tempo com os meus pais, a minha família e os meus amigos. Encontrávamos-nos todas as semanas para nos divertirmos e fazermos churrascos. Durante o meu renascimento espiritual, o meu prazer renovado da vida, o meu telefone continuava a tocar muito, mas pensei que era apenas um médico com mais más notícias, por isso ignorei-o. Então, um dia, reuni toda a família e disse-lhes a verdade. Que iria morrer muito em breve. Foi um grande choque para todos. A minha mulher desmaiou e os meus pais e filhos choraram todos. Finalmente estava pronto para responder aos numerosos telefonemas que tinha recebido. Eles eram do laboratório. O técnico do laboratório informou-me que tinham misturado os meus registros médicos com os de outra pessoa e que essa pessoa tinha morrido com os 30 dias previstos. No entanto, eu estava safo. Eles pediram desculpa profusamente pelo seu erro e desligaram. Fiquei em completo êxtase. Se o céu realmente existir, então eu estive lá. Saí para o exterior e olhei para o céu azul claro, com os olhos cheios de lágrimas, a apreciar o calor do sol e a saborear a brisa fresca da vida, a brincar com o meu cabelo e rosto. O destino tinha-me dado outra oportunidade e eu não tencionava desperdiçá-la pela segunda vez. Decidi que passaria o resto da minha vida como se tivesse apenas 30 dias para viver. Fui amaldiçoada e isso vai assombrar-me para o resto da minha vida. Tudo começou com uma piada, mas algumas piadas têm consequências graves e quando isso acontece, a vida torna-se uma batalha difícil. O meu nome é Catherine. Tenho 16 anos e moro com os meus pais e a minha irmã mais nova, Mara. Eu gosto de música, representação e ver filmes de ação. Jogo beisebol e pratico balé. Até ganhei alguns prémios. Eu só tenho um problema. Gosto de gozar com as pessoas. É como um vício. Nunca tive cuidado com o que digo e nem me importa quem doa. As crianças que escolhi eram realmente amorosas e gentis. Mas isso encorajou-me ainda mais. Meus amigos eram exatamente como eu. Na verdade, eu era o líder deles. Nós caminhávamos como se fôssemos os donos da escola. Tínhamos um colega de turma chamado Norman. Ele não era exatamente o que chamaríamos de alguém em boa forma. Ele era o oposto da boa